começar por dar os parabéns por terem tomado interesse no tema e por terem escolhido então reservar esta hora para podermos em conjunto explorar um pouquinho aquilo que este tema, que é bastante amplo, pode trazer. Eu acho que é um tema sempre pertinente, mas mais ainda agora que estamos a viver circunstâncias bem específicas, não é? Como todos sabemos, a mudança repentina à qual fomos obrigados leva-nos enfim, internamente por vezes a criar alguma resistência em vez de aceitarmos aquilo que pelos vistos é inevitável, a mudança constante das circunstâncias e por um lado eu posso perceber que nas partilhas que tenho feito e nas várias interações que tenho tido com as pessoas, que existe algum medo presente, não é? Algum medo, alguma dúvida sobre o que é que vai acontecer. Não sei se vocês sentem também este tipo de emoções perante estas circunstâncias que estamos aqui a viver, mas o importante é percebermos que está tudo interconectado, não é? E que nós estamos todos ligados e é importante despertarmos também para essa conexão e para essa globalidade que caracteriza os dias de hoje. Em relação ao mindfulness, eu em particular, naquilo que tem sido, enfim, os vários papéis que tenho desempenhado, não só a nível profissional como a nível pessoal, por um lado enquanto formadora, enquanto consultora, enquanto coach, mediadora de conflitos, mas também aqui em casa, não é? Com o meu marido, com o meu filho, com os meus pais, com a minha irmã, com os meus amigos. Aquilo que me tenho apercebido é que o mindfulness permite-me manter aqui um sentido de presença e de qual é que é a minha responsabilidade perante tudo isto, não é? De que forma é que eu vou influenciar não só a minha vida, mas a vida dos outros, para que possamos viver de forma mais mindful, e com isso quero dizer mais harmoniosa, mais equilibrada, menos estressada. Este tema do controle do stress e da ansiedade, ele é sobretudo importante agora, mas ele é um tema que sempre foi importante, não é? Estamos a viver um stress diferente, se calhar, agora, mas aquilo que eu tinha pensado era nós podermos fazer aqui no fundo, ganharmos uma percepção do que é este conceito de mindfulness e de que forma é que ele nos pode então ajudar a controlar o stress e a ansiedade, mas também fazermos uma pequena experiência e vivência do mindfulness. E depois, se ficar a curiosidade, se ficar o interesse, podem contactar a Galileu através do e-mail geral info@galileu.pt para esclarecer qualquer outra dúvida, outra questão que possa surgir, e estarei sempre disponível para ajudar. Então, mindfulness, fala-se muito, não é? Eu penso que todos conseguem visualizar a apresentação, só confirmem só se sim, ok, boa. Mindfulness, um tema, também é um bocado como quando surgiu o coaching, né? Falava-se muito em coaching e agora fala-se muito em mindfulness e quase parece que é uma coisa de modas, mas na verdade o mindfulness é algo muito antigo, é algo milenar, ou seja, em termos da sua origem, o mindfulness surge há cerca de 2500 anos, ou seja, tem origem no budismo, mas é importante que todos percebam que não há qualquer conotação religiosa com o mindfulness. E isto às vezes é uma das questões que é importante as pessoas entenderem, porque a questão do awareness ou da meditação, não é? Se é por vezes conotada com aspectos religiosos ou
ou muito esotéricos, as pessoas rejeitam, têm tendência para rejeitar. Então, não se ouve? Ouço ou não se ouve? Uns ouvem, outros não ouvem. Bom, ouvem bem. Ok, eu vou continuar e peço ajuda aí aqui ao suporte técnico para ver se há alguma coisa que pode resolver. Também posso, se calhar, pedir para cortar a câmara e isso talvez ajude. Ai, Deus. Se calhar ajuda, Daniel. Então, dizia eu que é algo bastante antigo, vem do budismo e da meditação vipassana também, que não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas tem a ver com uma visão mais clara que através da meditação nos permite aceder à informação do nosso inconsciente e a processos inconscientes e dessa forma, no fundo, tornar a nossa experiência aqui uma experiência mais consciente e mais responsável. Grosso modo, quando nós pensamos na questão de como é que o mindfulness ajuda no stress, ajuda na ansiedade, esta imagem não sei o que é que vos transmite, já agora se quiserem escrever o que é que vos transmite, mas no fundo aqui há um vazio, não é? A seguir a estes caminhos que se vão cruzando, há uma confusão, há uma incerteza, decisões, exatamente, o desconhecido e agora. E de certa forma eu acho que ao longo da nossa vida, várias vezes, e porventura agora também, mais até do que antes, questionamos, não é? E agora o que é que vai acontecer? O que é que fazemos? E ter que lidar com toda esta ansiedade, no fundo, esta insatisfação que é gerada pela ausência de controle é algo que pode levar muita gente a perder muita qualidade de vida. E, portanto, aprender a gerir esta incerteza, que é algo que vai sempre existir, não é? A mudança é uma constante e o ser humano está também, de certa forma, hardwired para a insatisfação, para um certo sofrimento, não é? Tanto que nos questionamos muito sobre onde estamos, para onde vamos e, enfim, alguns questionam-se mais do que outros, mas no fundo todos queremos encontrar um caminho que nos permita reduzir esse stress e essa ansiedade, esse sofrimento. Então, o John Kabat-Zinn, que é um americano, um professor americano de medicina, que criou a clínica de redução de stress nos Estados Unidos, através do Centro de Mindfulness da Universidade de Massachusetts, ele traz-nos esta definição do que é mindfulness. Afinal de contas, estamos aqui já há uns 10 minutinhos e ainda não trouxemos a definição de mindfulness. Então, esta é a definição que ele traz. Há outros autores que definem de forma ligeiramente diferente, mas no fundo aqui a questão mais importante é nós procurarmos apropriar-nos desta definição e percebermos que em português muita gente utiliza a expressão atenção plena. Já devem ter ouvido falar, certo? Já ouviram falar em atenção plena? Sim. E aqui a definição que eu trago fala num estado de consciência, não é? E o John Kabat-Zinn, isto é uma tradução do inglês para o português, diz que o mindfulness é, portanto, um estado de consciência que surge quando prestamos atenção intencionalmente no momento presente e sem julgamento. Albertina, o seu sinal é muito fraco, prejudica o som. Ok, pronto. Os outros conseguem me ouvir bem? Quem mais está?
Sim? Ok, boa. Se vir, se virem que cortando o vídeo ajuda, Daniel, pode cortar, está bem? Por mim, não há problema. Então, nesta definição, dá para perceber aqui várias componentes. Por um lado, a questão que o mindfulness está relacionado com a consciência, não é? Ou seja, com revelar processos inconscientes, ou seja, trazer para o consciente aquilo que já lá está, mas que não está à vista, digamos assim, não está acessível por muitas vezes não pararmos para dar atenção, não é? E essa atenção é uma atenção direcionada para o momento presente. Outro autor que eu gosto muito também, que é o Eckhart Tolle, não sei se já ouviram falar, tem um livro que é o Aqui e Agora. Já ouviram falar deste livro, Aqui e Agora? É um livro muito interessante e muito relacionado com o mindfulness. Também adoro este homem. O Eckhart Tolle é assim, não é para todos, porque o ritmo dele é bastante lento e a mim tem-me ajudado muito a cultivar a minha paciência. O poder do agora, sim, obrigada. Não é aqui agora, é o poder do agora, exatamente. Obrigada. O, o Eckhart Tolle tem uma maneira de expor e de trazer a sua visão, em que é bastante pausado, o que para algumas pessoas que são mais aceleradas pode gerar alguma irritabilidade, mas também é interessante precisamente para podermos trabalhar essa questão em nós. Hum, então, este americano, ele trouxe no fundo, para o mundo secular, não é? Para o Ocidente, aquilo que já existia há mais de 2500 anos no Oriente e que ele não quis chamar de um nome muito fora, então o nome que ele encontrou para esta prática, não é? Para este modo de viver, mais do que uma prática, foi associá-la à redução de stress. E pensando que no final da década de 70, isto era perfeitamente aceitável por todos e ainda hoje em dia, não é? Eu acho que toda a gente se consegue relacionar com a redução de stress, toda a gente tem de alguma forma, direta ou indiretamente. Eckhart Tolle, o nome do Poder do Agora, do autor do Poder do Agora, eu posso escrever. Ok, já escrevi. E este trabalho que o Jon Kabat-Zinn fez, no fundo, também foi trazer a prática de mindfulness, de atenção plena, a prática da meditação com o movimento do corpo, enfim, uma série de variedades na prática, foi trazer para o mundo da medicina. Não é? Portanto, ele começou os cursos de Mindfulness-Based Stress Reduction, ou seja, redução de stress baseado em mindfulness, nessa altura com os pacientes do hospital da Universidade de Massachusetts. E hoje em dia, a nível mundial, em vários países, este recurso, digamos assim, o mindfulness, é utilizado dentro de sistemas de saúde pública e portanto, hospitalares e por aí fora. O que, de certa forma poderá querer dizer que a sua robustez e o seu suporte científico é realmente notável e tem sido, desde essa década, têm sido feitos inúmeros estudos que suportam e que dão portanto, toda a credibilidade
àquilo que não é de todo uma moda, mas sim realmente cientificamente comprovado como algo muito com muitos benefícios, com inúmeros benefícios e que ainda que algumas pessoas possam inicialmente ter alguma resistência quando aceitam experimentar, digamos, quando aceitam investir algum do seu tempo e da sua energia nas práticas, começam por si próprias a sentir os benefícios e só assim é que realmente tem é que faz sentido. Não é ler sobre mindfulness que é importante, não é fazer um trabalho sobre mindfulness, é sim praticar mindfulness. Então, nesse sentido, e se me permitirem, ia sugerir-vos fazermos uma breve prática, quase como que um check-in. Aceitam o convite? Ok, boa, boa, fantástico. Então, então vou-vos pedir para verificarem-se no local onde se encontram. É possível acomodarem-se numa postura que seja confortável para vocês, em que possam. Neste momento não vão precisar de escrever mais no computador, não vão precisar de olhar para o PowerPoint. A única coisa que vão precisar é de voltar aqui um pouco a atenção para vós mesmos, ou seja, convidar-vos a colocar os pés bem assentos no chão, verificarem se têm as pernas cruzadas, poderem descruzar, notarem se é possível ajustar o tronco para estar bem assente no assento que escolheram, com a coluna direita. E lentamente, se for confortável para vocês, baixando o olhar. Baixando o olhar significa que se quiserem só olhar para baixo, olhar mais para o vosso colo, para o chão, está tudo bem. Se estiverem num sítio seguro e não houver qualquer ameaça, podem mesmo fechar os olhos e notar o que é que acontece quando deixamos de ter este sentido da visão e simplesmente permanecemos aqui, quase que fazendo um check-in a nós próprios, dando conta deste corpo. E conectando-nos durante uns instantes, uma breve pausa, conectando-nos com a nossa respiração. Procurando relaxar a expressão facial, soltar o maxilar, baixar os ombros, deixar as mãos descontraídas no colo. E notar simplesmente com este olhar voltado para dentro, notar a respiração. É provável que a mente vagueie um pouco, ou se distraia com este ou aquele som, ou com alguma emoção que possa estar presente, pensamentos, convidando a dar também as boas-vindas a tudo o que para aí vai, e respirando com isso e com este corpo durante
Mais um minuto. Quem sabe aproveitando para inspirar um pouco mais profundamente e libertar o ar até que a próxima inspiração chegue. Talvez seja possível notar alguma sensação no corpo, por exemplo, a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai. Acho que vos perdi aí durante uns instantes, agora penso que já estamos reconectados. Então, aproveitando para continuar aqui nesta suave prática de check-in. Ok, já vejo que algumas pessoas querem dar o seu feedback do que surgiu. E a minha pergunta é precisamente essa: o que é que notaram então? Posso perceber aqui algumas pessoas sentiram sono, moleza, uma grande moleza, outros sentiram relaxamento. Ok. Então, talvez para trazer um pouquinho mais vitalidade ao corpo, vamos fazer só aqui uns ligeiros movimentos da parte de cima do corpo, pode ser? Então, ao inspirarmos, trazemos os ombros para as orelhas, puxamos os ombros para cima e ao expirarmos, deixamos ir assim rápido para baixo. Inspirando e deixando ir. Ok. Conseguem seguir aí onde estão? Estão a seguir? Sim, inspirando. Ok. Podemos abanar um bocadinho a cabeça também, abrir bem os olhos e pôr um sorriso na cara que também ajuda a acordar. Ok. Então, mas e o que mais notaram durante a breve prática de meditação que fizemos, que foi aproximadamente uns 5 minutos, o que é que aconteceu aqui a nível da vossa mente? O que é que sentiram? Um vazio, calma, tranquilidade, sem pensar em nada. Ok. Alguém sentiu algo diferente? Alguém sentiu precisamente o oposto? Ou seja, a mente muito cheia, muitos pensamentos? Alguns? Sim. Ok, sim. Bem, é super interessante perceber que todos temos experiências únicas, individuais. Cada um tem a sua experiência, não é? Daí que seja tão pessoal a prática. É sempre algo que, por isso, é que não é passível de ser aprendido, é passível de ser experienciado, não é? Porque quando nós solicitamos a alguém para parar, o típico que acontece é algo como aqui aparece nesta imagem, não sei porquê. Ok, já está a aparecer. Ou seja, aqui um bocado, um turbilhão de pensamentos, uma mente que acaba por também se questionar bastante e por vezes sentir-se um pouco perdida. Às vezes pode ser também no vazio, mas a maior parte das vezes todos nós, também fruto das vidas agitadas que levamos, e depois isto também varia consoante as vidas de cada um, não é? Mas a tendência é para termos alguma dificuldade em desligar ou encontrar esse espaço para estar focados apenas na respiração ou para parar um pouco. Então, esta imagem que aqui vos trago muitas vezes é usada aqui na formação de mindfulness
porque precisamente mostra como, ao contrário de quando vamos passear o nosso cão, em que o cão está só a viver o momento presente e a tirar o partido daquilo que está ali e a saborear aquilo, nós estamos com aquela, aquelas preocupações dos afazeres ou das relações ou de, enfim, uma série de pequenas coisas que ocupam muito espaço. É? Pequenas coisas que ocupam muito espaço na nossa cabeça. Então, também acontece, não sei se aqui aconteceu, mas seria interessante ouvir também o vosso feedback. Também acontece muito estarmos ou lá atrás, no passado, ou seja, um bocadinho ruminando e pensando em algo que gostaríamos que tivesse acontecido de forma diferente, ou algo do qual temos muitas saudades e gostávamos muito de voltar a essa época ou a essa altura, ou às vezes frases que não nos saem da cabeça que têm a ver com o passado. E, e também acontece algumas pessoas terem muita tendência para estar focadas no futuro. O som voltou a ficar muito mal, diz alguém. Ok, bom, não sei. Essa parte tem mesmo que pedir aí apoio ao nosso, à nossa equipa técnica, porque eu não tenho aqui grande forma de. A não ser que eu fale um bocadinho mais alto. Se eu falar mais alto, ajuda? Vale a pena falar um bocadinho mais alto? Nunca houve problema. Ok. Bom, então só para aqui a imagem que está neste slide e gostava também de vos ouvir. Sentiram que tiveram mais aqui no presente ou viajaram um bocadinho lá para trás ou lá para a frente? Futuro, ok. Mais no futuro. Ok, presente, Raquel, boa. Boa. Ok. Futuro e passado. Futuro, passado e presente. Ok. Então, queria que se lembrassem na definição de mindfulness, havia ali uma última parte da definição que falava no sem julgamento. Lembram-se? Essa parte é extremamente importante porque é normal que quando paramos, quando focamos na respiração ou no corpo, a mente faça aquilo que está programada para fazer, que é ter pensamentos. E é normal também, uma vez que os padrões a repetição, a nossa vida é muitas vezes uma repetição de pensamentos. Muitas vezes não temos novos pensamentos, temos a repetição de pensamentos. E esses pensamentos muitas vezes são precisamente isso, o passado ou o futuro, não é? Tanto porque nos queremos agarrar ou porque queremos ou porque rejeitamos. Portanto, muito do nosso fluxo mental, ele passa por no fundo, por esta oscilação entre aquilo que nós gostamos e não gostamos, queremos e não queremos, somos apegados ou desapegados. No fundo, há aqui uma relação também de dependência que é gerada de forma quase automática pela nossa mente. E aquilo que o mindfulness e, sobretudo, os estudos científicos nos trazem tem a ver com esta próxima imagem. Ou seja, a neurociência tem-nos permitido ter aqui um conhecimento vasto sobre como é que os nossos hábitos e os nossos padrões podem ser influenciados pela nossa mente, pela nossa experiência, ok? Significa isso que se eu tiver a experiência de sentar e de focar e de treinar a minha aceitação do momento presente tal como ele se apresenta, que é a proposta do mindfulness, sem querer alterar as coisas e procurar, no fundo, estar mais conectada a processos
que passam do inconsciente para o consciente, então o meu cérebro ele vai se adaptando. E isso chamamos a neuroplasticidade também. Portanto, como podem ver aí pela imagem, o que está aí no centro é o nosso cérebro, não é? E que com o mindfulness o que vai acontecendo é que nós temos uma maior autoconsciência e por essa via um realinhamento da nossa amígdala. Há quem diga mesmo que a amígdala diminui de tamanho e nós temos um fortalecimento. Ai, agora estava a falhar esta palavra. Do nosso córtex, fortalecimento. Obrigada. Às vezes fico disléxica. Do nosso córtex pré-frontal, ou seja, a parte da frente do nosso cérebro que foi aquela que desenvolveu mais tarde com a nossa evolução, não é? No fundo mais torna-se mais ativa quando nós praticamos mindfulness. E naturalmente o que acontece também a um nível do corpo é efeitos, portanto, de alteração na nossa respiração e, por consequência, no nosso batimento cardíaco, no nosso sistema nervoso, na nossa pressão arterial, tudo o que tem a ver com questões muito claras de qualidade de saúde, qualidade de vida portanto, daí que às vezes aquela sabedoria ancestral das nossas avós que diziam respira, ou diziam conta até 10 quando estávamos perante alguma situação em que sentíamos uma forte frustração ou um stress, não é? É sabedoria que realmente é eterna, de certa forma. A nossa capacidade de nos focarmos e de ativarmos tudo isto que está ao nosso dispor, a respiração, o abrandar o ritmo, não é? Em vez de entrarmos numa reatividade, numa impulsividade, que é a forma mais natural de reagirmos ao stress, nós podemos, ao praticar o mindfulness, realinhar toda esta dinâmica que acontece ao nível do nosso cérebro. Enfim, existe muita pesquisa, existem vários estudos que comprovam os efeitos do mindfulness, nomeadamente naquilo que o Jon Kabat-Zinn introduziu, que é o curso de redução de stress, okay? O curso de 8 semanas. Eu não sei se já ouviram falar do MBSR. Alguém já ouviu falar? Não. Então, o MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, não sei se querem que escreva aí. Talvez vou escrever. É um curso de 8 semanas, com sessões de 2 horas e meia por semana, em que segue, portanto, um protocolo internacional com a mesma metodologia transversal e, portanto, onde também a universidade, neste caso, no meu caso, da Califórnia, de San Diego, reconhece, portanto, a importância de seguirmos esse protocolo para podermos proporcionar os benefícios aos praticantes, aos nossos alunos. Mas existem também até aí no mercado livros que ensinam a fazer esta caminhada das 8 semanas e obviamente que não é em 8 semanas que a nossa vida muda para todo o sempre. A vida vai mudando sempre e a vida é um contínuo mudar e nós todos os dias temos a oportunidade de continuar este autodesenvolvimento, não é? Agora, o que é que acontece? É que muitas vezes o mindfulness é como um músculo que, se não for treinado, ele vai ficando fraco.
não é? E é como nós irmos ao ginásio. Quando nós vamos ao ginásio, nós podemos perceber os benefícios que temos dessa regularidade de ir. Não sei quem gosta de ginásio aqui, se calhar há pouca gente a gostar de ginásio. Bom, agora ninguém pode ir mesmo, mas podem fazer em casa, talvez. Ah, de qualquer das maneiras, o, o evidente é que os resultados só surgem quando nós temos essa disciplina para frequentar com alguma regularidade o mindfulness. Então, também aqui o curso do John Kabat-Zinn, o curso de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ele permite-nos uma prática em grupo, portanto, turmas de, sei lá, 10, 12 pessoas, permite-nos depois também, entre sessões, fazer a prática em casa, ouvindo os áudios e tendo exercícios para fazer entre sessões que nos vão permitindo também ter uma maior percepção de coisas que já lá estavam, mas que nós não víamos ainda, não víamos dessa forma. E isto é que é importante, que é levar o mindfulness para o dia a dia. Ou seja, o mindfulness não é mais um curso que nós tiramos e depois não fazemos nada com isso. Não, é algo que a ideia ou o convite é trazer para o dia a dia. E eu até costumo dizer, e acho que também é uma forma fácil de lembrarmos o que é mindfulness. Mindfulness é sobre a relação que nós temos com a realidade, com o sofrimento, com o stress, com a ansiedade. Ou seja, nós não vamos necessariamente deixar de ter stressores ou de ter estímulos ao stress ou à ansiedade. O que vai acontecer com o treino do mindfulness é nós aprendermos a relacionarmos melhor com esses stressores, enfim, com as circunstâncias que nos provocam a ansiedade. E dessa forma a relação vai se tornando mais equilibrada, mais saudável portanto, vamos conseguindo ter alguns benefícios com o mindfulness. Eu, neste slide, trago-vos alguns benefícios e partilho convosco. Uma das questões principais é o foco e a concentração. Porquê que é uma das questões principais? Porque nós somos bombardeados diariamente por N estímulos, por N distratores. Portanto, a nossa mente, e hoje em dia, então, cada vez mais com os telemóveis e com toda a tecnologia, isto é uma realidade. E então há quase como uma insatisfação muito rápida se não houver outro estímulo e outro estímulo e outro estímulo. E uma das coisas que eu, no meu caso em particular, me percebi quando decidi fazer também um retiro mais longo de mindfulness e de silêncio, foi precisamente esta mente macaca que está sempre a querer saltar de galho em galho à procura de algo, à procura da próxima coisa para fazer, do próximo estímulo, da próxima diversão portanto, de certa forma isso acaba por também alimentar a tal insatisfação ou tal sofrimento que falávamos antes. Não sei se alguém se revê nesta, nesta mente macaca, que eu assumidamente ainda tenho, claro, mas de uma forma bastante mais controlada. Ok, bastante, completamente, ok. Pronto. Então o mindfulness ajuda-nos nisso. E reparem que com isso não deixamos de ser pessoas alegres e divertidas e com muita atividade, mas sim aprendemos realmente a parar o padrão da incessante busca e da insatisfação. Outro aspecto é a questão do discernimento e da tomada de decisão. Eu acho que isto é extremamente importante, especialmente a nível do trabalho, mas não só. Mas no trabalho, então, muitas vezes a falta de clareza e a falta de capacidade de tomar decisão acaba por atrapalhar bastante as nossas vidas profissionais e às vezes até a relação com os colegas. Então, aqui, este também é outro dos benefícios. Diminui a agitação mental, não é? Está interligado com o que dissemos anteriormente, potencia a inteligência emocional, tudo o que pudermos. Eu imagino que não sei se a Galileu tem esse tema nos seus webcasts, mas é um tema muitíssimo interessante também
para explorar e que está muito interligado com o mindfulness, a inteligência emocional, porque tem a ver com a regulação emocional, não é? E com a questão da relação, mais uma vez. Então, o estado de humor. O estado de humor é algo, é algo de extrema importância e que às vezes vamos perdendo, vamos ficando sérios, não é? Vamos ficando mais velhos e mais sérios. E é pena porque a vida são 2 dias e conseguirmos manter um bom sentido de humor e a nossa jovialidade é extremamente importante. Aqui a questão dos níveis de hostilidade e zanga, extremamente importante. Muitas vezes nós entramos em conflito com alguém e nem percebemos porquê, e na verdade não queríamos uma vida mais harmoniosa, mais pacífica, mas quase sem querer, e parece que é involuntário, entramos em zanga e em conflito. Então, ao praticarmos mindfulness, isto também vai sendo algo que nós vamos percebendo que conseguimos ter um outro nível de consciência e uma outra capacidade de escolha das nossas respostas perante algo que nos irrita ou que nos tira do sério. Insónias. Alguém sofre de insónias? Algum dos presentes sofre de insónias? Não. Boa. Sim. Oi! Ok. Eu, por acaso, não sofro, mas aqui o Pedro, o meu companheiro, sofre de insónias e uma das técnicas que, por vezes, ele usa é o chamado body scan. Não sei se já ouviram falar no body scan, mas é uma técnica de mindfulness também, de meditação, que nos permite varrer quase com a nossa mente o corpo e dessa forma trazer a respiração a cada parte do corpo, a nossa atenção a cada parte do corpo e permitindo-nos dessa forma ir entrando num maior estado de relaxamento e lá está aí de acesso também aos nossos processos inconscientes. Os pesadelos, pois, os pesadelos às vezes também têm a ver com esta agitação mental, não é? E às vezes com o mindfulness as noites são mais tranquilas. Existem também estudos precisamente nessa área e daí que esteja aqui indicado como um dos benefícios. Outra questão é a memória e a criatividade. Já falámos nos caminhos neuronais entre a amígdala e o córtex pré-frontal, não é? Portanto, aqui há tal neuroplasticidade que se calhar até aqui nunca tínhamos pensado, não é? Tipo, eu tenho este cérebro, é este cérebro. Não, eu tenho este cérebro e posso trabalhar para melhorar os circuitos do meu cérebro. Sabendo, obviamente, que a nossa inteligência vai muito além também do cérebro, mas de qualquer das maneiras. A questão da paciência, esta para mim é uma questão top. Não sei se mais alguém se revê assim fortemente, mas para mim uma das questões que eu tenho sempre tido ao longo destas 2 décadas que estou também nesta área do desenvolvimento pessoal, enquanto formadora, enquanto mediadora de conflitos, tem sido trabalhar a questão da paciência, dos diferentes ritmos, das diferentes capacidades, digamos assim, de a nível precisamente, sobretudo do ritmo. E muitas vezes dei por mim a ficar irritada completamente desnecessariamente, coisa que agora, uma vez já mais treinada com o mindfulness, consigo ter outra resiliência e outra, no fundo, equanimidade. Vocês já ouviram falar neste termo de equanimidade? Mas tem a ver precisamente com o equilíbrio, não é? O manter aqui uma certa distanciação, mas não no sentido de desconexão emocional, mas alguma distanciação desta tendência para perder a paciência com as coisas. Outro aspecto é a questão da redução das dores. Portanto, como vos disse, o Jon Kabat-Zinn, quando trabalhou o curso e, portanto, o programa de Mindfulness Based Stress Reduction, ele trabalhava com doentes com graves problemas, desde depressão, dores crónicas, e, portanto, também aqui se percebeu que a relação com esse sofrimento foi melhorando. A questão geral de saúde e qualidade de vida, não é? O equilíbrio, a resiliência e a alegria, está tudo relacionado
também, com a questão da inteligência emocional, a nossa capacidade em termos de sistema imunitário, não é? Ou seja, aqui o corpo-mente, portanto, não é só a nossa mente influencia o nosso corpo e todos os nossos sistemas são influenciados pela nossa capacidade de treinar esse músculo, não é? E de fortalecer essa ligação. A questão da preocupação e da ansiedade, que é também aqui um dos temas, obviamente, e por fim a questão da autoconsciência e da aceitação. Muitas vezes quando eu falo em aceitação as pessoas ficam um bocadinho reticentes, pensando que com isto quer dizer que há uma condescendência para com tudo e enfim, um baixar de braços. Eu acho que é importante percebermos que não é disso que estamos a falar, não é de resignação. Antes pelo contrário, o mindfulness ele é algo que, conforme já disse anteriormente, é para trazer para o dia a dia e para nos levar na prática a tomar decisões mais conscientes e ações mais alinhadas. Então não tem, quando falamos na atitude da aceitação, não confundir de todo com a resignação ou com perda de energia. Tá? Faz sentido para vocês estes benefícios? Ok, boa, boa. Ok. Então, eu queria dedicar estes últimos 15 minutos, por um lado, a responder a alguma questão específica que tenham e depois, antes de nos despedirmos, fazermos aqui mais uma breve prática, mais um check-out e um call to action, não é? O call to action é este, é levarem para o vosso dia a dia, é aprofundarem se vos fez sentido e procurarem mais informação e há muita coisa acessível, há muito por onde inclusive a escolher e portanto é algo que vos garanto que mesmo que vocês ao experimentarem sintam inicialmente alguma resistência, experimentem mais um pouco. Porque às vezes é como aquela questão de não gosto deste sabor do gelado, mas depois experimento mais um bocadinho, afinal até é bom. E então é um pouquinho também essa curiosidade e esse explorar, não rejeitar logo à partida algo que tem tanto suporte científico e que realmente está tão comprovado como algo bastante benéfico. Mas antes desse momento de check-out, que será um pouco à semelhança do check-in, queria responder a alguma questão que possam ter, alguma coisa que pode ser mais concreto ou mais genérico. Talvez aqui alguém escrevia primeiro entranha-se, não, primeiro estranha-se, depois entranha-se, exatamente. Nas vossas vidas, sentem que haveria assim algum obstáculo a poderem começar a treinar o mindfulness? O que é que poderia ser assim algum, algum obstáculo à partida? Tempo, ok. Então, em relação ao tempo, eu tenho boas e más notícias. Ah, na verdade, essa é sempre uma questão que é uma falsa questão. Porque, por um lado, é óbvio que nós todos temos muitas coisas para fazer muitas exigências que nos são colocadas nos nossos vários papéis, sem dúvida. Mas por outro lado, todos temos o mesmo tempo, então tudo passa pela forma e as escolhas que fazemos com a alocação desse tempo, não é? E o que eu costumo sempre dizer aos meus alunos é, por favor, evitem tanta distração e procurem, mesmo que sejam só 5 ou 10 minutos por dia, de uma forma regular, fazer esse momento de pausa. E às vezes o momento de pausa até pode não ter que ser sentado, com as pernas cruzadas no chão. Pode ser apenas uma caminhada mais lenta, mais focada, em que
que estamos mais conectados com cada passo que damos, porque o mindfulness tem esta variante de opções, não é só a prática formal, sentada, em que fechamos os olhos e seguimos, no fundo, um determinado foco, seja a respiração, seja o corpo, seja os sons, as emoções, os pensamentos, mas também nos permite aqui alguma variedade, não é? O levar para o dia a dia, estarmos focados quando lavamos os dentes, estarmos focados quando estamos a tomar banho. Eu, por exemplo, antigamente, não sei se vos aconteceu, mas a mim acontecia uma coisa engraçadíssima, que era estar a tomar banho e às tantas depois pensar, mas com quem é que eu estive a tomar banho? Eu tive em todo lado, menos comigo própria naquele momento. Estive e então tem um pouco a ver com essa capacidade de estar no momento presente e não na viagem, nas N viagens que nós fazemos. E alguém dizia ainda em relação ao tempo que hoje vivemos no imediatismo. Sim, ok. Ok. Questão de organização, sim. E às vezes também algumas pessoas falam na questão da disciplina, não é? Organização e disciplina. Então, são coisas que dependem de nós. São coisas que estão ao nosso alcance. Então, é mesmo ir dar o benefício da dúvida, não é? Mas o que é que eu ganho com isso? Será que eu ganho realmente alguma coisa com isso? Não estou a sentir assim grande benefício para já. É darem o benefício da dúvida à prática e experimentarem, talvez seguir sempre o mesmo áudio ou até sem áudios, estar só focados na respiração, mesmo sem qualquer apoio de áudio de um professor, poder sentar no mesmo sítio, poder desligar durante aquele bocado o telemóvel e qualquer outra distração. Depois manter a disciplina é tal coisa, a força que nós temos, ela tem que vir de dentro, não é? Ela não nos pode ser imposta por um professor. Às vezes o curso ajuda-nos, como estamos num grupo, ajuda-nos a ganhar aquela fase inicial de esforço. Então, nós, como estamos embalados também pela energia do grupo, nós conseguimos manter aqui esta disciplina inicial e depois quase que passamos a sentir a prática como uma vontade interior, como uma necessidade, e então surge de forma mais espontânea, mais livre, e no fundo é dar ouvidos a essa necessidade e criar então esse espaço, esse momento só para si. O foco. Então, mas é precisamente por isso é que treinamos o mindfulness, para aumentar a nossa capacidade de foco, não é? Ou seja, é uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Nós queremos mais tempo e queremos mais foco e queremos menos stress, então praticamos mindfulness, porque precisamente se já tivéssemos isso tudo, se calhar já não precisávamos de praticar, ou seja, o mindfulness já estava introduzido nas nossas vidas de forma mais natural e espontânea. Ainda assim, obviamente, todos sabemos que quem, quem já tem o mindfulness integrado na sua vida continua a praticar, porque realmente o benefício que vem, a paz, a tranquilidade, o bem-estar que vem da prática é sempre diferente do que só nas tarefas do dia a dia estar mais consciente. Então, deste blend, não é, de mindfulness no dia a dia, mas também mindfulness formal, prática formal, é que nós conseguimos encontrar este equilíbrio e no fundo, poder ampliar os benefícios. Porque às vezes pode acontecer eu inicialmente só sentir um daqueles benefícios do slide anterior, não é? Mas existe a possibilidade de aceder a todos eles e de sentir todos eles no nosso corpo, na nossa vida, começarmos a ter uma vida mais harmoniosa, uma vida mais saudável, mais alegre, mais leve, mais focada e conseguirmos ir dessa forma também alcançando os nossos objetivos de vida, vivendo os nossos valores de forma mais coerente e sobretudo, encontrarmos aqui a nós próprios
próprios, regressarmos a casa, quase que. Então, faltam 5 minutos. Se estiverem de acordo, fazíamos um check-out com uma breve prática também de meditação, pode ser? Estão de acordo? Não estou a ver. Só um bocadinho. Ok, sim, sim, sim. Ok, boa. Bom, então vou-vos pedir novamente para se ajustarem na posição, notar se há algum conforto extra que possamos obter ao mover um pouco o corpo para um lado ou para o outro. E neste momento de check-out deste nosso webcast da Galileu, podermos fechar os olhos, deixar novamente que o convite seja o de tomar consciência do que é que está presente, do que é que para aqui está, notar talvez novamente a respiração. E as sensações que surgem neste corpo aqui presente como um todo, notando talvez o toque do ar na pele ou o toque da roupa na pele. E ao inspirar um pouco mais profundamente, notar os músculos do corpo que se movem com este ar a entrar e depois expirando, descontraindo. E talvez notando se é possível dirigir para si próprio um agradecimento por ter estado aqui esta hora presente sobre este tema, que não tem a ver com os outros, mas sim consigo própria. Então, aproveitando a inspiração mais profunda e a expiração para se agradecer, para agradecer a este corpo que o carrega todos os dias, notando se há algum ponto que esteja contraído e sem ser com insistência, mas sim com uma determinação gentil, se é possível descontrair esse ponto no corpo. Inspirando novamente e expirando. Em caso os pensamentos vão surgindo, notando se é possível tomar consciência, mas depois deixar ir, sem nos apegarmos, sem alimentarmos, deixando ir, deixando no fundo que os pensamentos e as emoções sejam reconhecidas, mas também sejam soltas, ou seja, como que nuvens no céu que podemos observar e deixar passar. E trazendo talvez um pouco mais ar para dentro do corpo, notando se é possível sentir também a vitalidade que ocorre quando respiramos de forma mais profunda. E nessa vitalidade, lentamente, vamos abrindo os olhos.
Vamos voltando a ganhar consciência do espaço à nossa volta. E vamos aproveitar então para as últimas despedidas. Reparei que havia aqui uma pergunta extra que tem a ver com mindfulness aplicada às crianças. Técnicas para ajustar a prática simultânea de adultos e crianças. É engraçado, Silvia, a sua pergunta. Da minha experiência, aquilo que eu tenho notado é que os meus alunos levam para casa tudo o que aprendem no curso. Então acabam por levar, por exemplo, a prática do foco na respiração, mesmo o rastreio do corpo, que é a outra meditação que vos falei que também é muito usada no mindfulness. Quando a criança está, ou o adolescente mesmo, estão mais agitados, nós podemos introduzir e trazer este nosso conhecimento e esta nossa experiência para que eles também possam experienciá-la e senti-la, não é? Claro que com adolescentes poderá haver alguma resistência mais, mas, mas é uma questão também da relação e da forma como nós conseguimos trazer a abertura que conseguimos criar neles, não é? Para estas práticas. O meu filho tem 14 anos e eu posso-vos dizer que quando ele tinha menos idade era mais fácil, ele estava mais receptivo. Agora eu acho que ele está numa fase em que cria um pouquinho mais resistências, mas ainda assim noto concretamente que consegue também. Ainda ontem à noite fizemos uma meditação juntos e portanto acaba por ser benéfico para toda a família. Depois também, como sabemos, quer com os nossos filhos, quer com outros familiares, ou não sei se alguém é professor aqui, mas as crianças aprendem muito pelo exemplo, não é? Então, o nosso exemplo e a forma como nós integramos o mindfulness na nossa vida e conseguimos, no fundo, respirar mindfulness e transpor essa experiência para eles, também terá uma grande influência. Eu penso que o chat, entretanto, já terá provavelmente sido cortado, uma vez que já estamos aqui 2 minutos depois da nossa hora. Eu é que agradeço, espero que tenham gostado. Eu tenho pena de não vos ter conseguido ouvir, é sempre diferente, mas de qualquer das maneiras fico muito grata e muito contente por ter obtido aqui o vosso feedback através do chat. E bem-aja. E qualquer coisa, info@galileu.pt e estamos conectados, tá bom? Obrigada.